se você curte acompanhar a cronologia dos personagens, né, a cronologia do universo, de modo geral, Marvel, DC, tem uma novidade, né, que pelo menos para mim, né, é uma novidade aí recente, que é a seguinte: a DC ela está trazendo uma série de histórias onde ela está, entre aspas, reformulando a sua cronologia, né, trazendo uma nova roupagem, digamos assim, juntando histórias, né, de épocas até diferentes para formar a sua nova cronologia oficial. Sejam todos bem-vindos, você está no canal Na Minha Estante HQs, vai deixando logo o seu like, o seu comentário, e se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dá aquela força marota, desde já. Meu muito obrigado a todos que acompanham este canal. E é isso, meus amigos, eu me deparei com essa notícia faz uns dias, no lançamento do primeiro volume aqui da revista Nova História do Universo DC. Nessa primeira revista ela conta, né, de um modo geral, né, a origem desse universo, mas agora no volume 2, né, isso saindo lá fora, Estados Unidos, né, não é aqui no Brasil. O volume 2 ela traz aí a contagem, a recontagem da origem de personagens, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha. Só nós sabemos, né, que já existiram vários reboots, né, retcons, Crise nas Infinitas Terras, né, é o mais clássico, né, tivemos aí os 952, onde começavam a história, né, do zero. Dessa vez não. O que me chamou a atenção é que dessa vez o que a DC está fazendo? Ela está pegando histórias, né, da cronologia dos personagens e juntando e formando aí, né, o seu novo trajeto cronológico. Então eu dei uma pesquisada, encontrei aqui no site, né, do Ei Nerd, vou deixar o link aqui na descrição, e em homenagem aos 90 anos da DC Comics, a editora está publicando uma minissérie em 4 partes que reconta as origens do universo DC. Então vai ser tiro curto, uma recontagem dessa origem, né, dos principais personagens, creio eu, e, né, seria uma boa depois isso chegar até nós, né? Até porque nós vamos ver aqui algumas curiosidades, né, sobre o que é considerado agora canônico, né, dos principais personagens, e o que me chamou a atenção foi do Batman, né, que é o que nós vamos destacar aqui nesse vídeo. Porém, né, além do Batman, outros personagens tiveram aqui, né, segundo essa publicação, né, uma origem montada com, né, histórias que ocorreram ao longo dos tempos, ao longo dos reboots e do retcon. Né? Isso é que tem, pelo menos para mim, né, despertado uma curiosidade em ler esse material. Então, essa é a segunda vez em 50 anos que a DC resolve delinear a origem do seu universo. A primeira vez, né, que isso aconteceu após a publicação da Crise das Infinitas Terras, né, lá na metade dos anos 80. Desde então, a DC passou por vários, né, reboots, inúmeros reboots, né, o mais recente, o 952, e o Renascimento. Então, as HQs da linha Absolute, né, que agora não deixa de ser, né, um novo recomeço de um outro universo. Então, diante de tantas mudanças, a editora elaborou um novo guia que é contado sob a perspectiva de Barry Allen, o segundo Flash. Né? Então, tudo é a partir, né, daí. Então, bem interessante. A primeira edição tinha como principal foco a criação do multiverso. Então, o volume 1 foi focado não em personagens, mas no multiverso, né, como um todo. Então, e diversas histórias que iam até o final da Segunda Guerra Mundial. Esses eventos cobriu a chamada Era de Ouro dos quadrinhos e lidavam, em sua maioria, com personagens secundários da DC. Né? Então, veja que a Era de Ouro não está mais assim, é uma coisa à parte. Né? Fragmentos dela estão sendo trazidos para nessa nova mescla que dá origem a essa nova, digamos assim, recriação, né, do cânone. Então isso foi o que veio nessa primeira edição. A segunda edição já, né, é o que me chamou mais atenção aqui, das 4, eu não sei ainda como é que vai ser a terceira e a quarta, mas essa segunda já focou em personagens, nos principais personagens. Então, alguns dos principais destaques da segunda edição inclui, então aqui nós temos, né, a chegada de um jovem repórter chamado Clark Kent a Metrópolis. Né? Então você tem a apresentação, né, de alguns dos principais aliados iniciais, né, do Homem de Aço, como a Lois Lane, Jimmy Olsen. Traz aí o bilionário Bruce Wayne transformando-se no Batman, os seus aliados, né, os primeiros, aí, Alfred, Comissário Gordon. Então, a chegada dos Estados Unidos, né, da Mulher Maravilha, né,
de Temícera, que, né, nada diferente. Agora vamos ver quais histórias eles usaram para fazer essa construção. O surgimento do segundo Flash, Barry Allen, o surgimento de outros pilares da DC, como Lanterna Verde, Hal Jordan, Aquaman e Arqueiro Verde. E depois, né, a inclusão aí de outros personagens, Coringa, Mulher Gato, Pinguim, Duas Caras, Charada, no caso do Superman, aí, Lex Luthor, Brainiac, Metallo, né, o Mxyzptlk, né, que é um personagem clássico também dos desenhos. E a introdução do Robin, primeiro Robin, né, o Richard Grayson, Kid Flash, o Wally West, o Ricardito, né, Roy Harper. O surgimento da Liga, com Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e Cyborg, né? Aí foi, né? Não tem o Caçador de Máscara para mim, né? A chegada também do vilão Darkseid. Então, assim, são pontos bem interessantes, mas falando do Batman, né, que é o foco aqui do nosso vídeo, né? Apesar da cabeça estar com a do Superman. Quais quadrinhos a DC utilizou para reconstruir essa nova origem cronológica do Homem Morcego? E antes da gente, né, mostrar aqui, algo que eu achei curioso, cara, é que o Mark Waid está em todas, ó. Aqui nós temos o Mark Waid, né, nos roteiros, Brad Walker e Michael Alfred, né, nos desenhos. E esse volume 2 foi publicado agora em julho de 2025. Né? Então, já termina isso aí, quem sabe, né, a Panini não traz aqui para nós. Então vamos lá. Com relação ao Homem-Morcego, né? Nós já vimos aí, né, aqueles personagens de praxe, né, Alfred, o primeiro Robin, o Dick Grayson, os vilões, né, os vilões mais clássicos, né, Mulher Gato, Pinguim, Charada, Coringa, beleza, Duas Caras. Mas o que chamou a atenção foi o quê? Essa montagem, né, de eras. Então, por incrível que pareça, nós vamos ter até a Era de Ouro inclusa nesse negócio aí. Então, vamos ver aqui. E a novidade com relação ao Batman é que 3 épocas diferentes, né, se juntaram aí para formar essa nova origem, né, considerada agora oficial pela DC. Então, nós temos o Batman da Era de Ouro, né, não especificamente de uma história, mas eu acredito que pegando ali elementos da primeira história, né, aqui nós temos a Batman Crônicas, volume 1, né, que traz as primeiras histórias, o material está saindo na DC de Ouro, né, já fiz vídeo aqui sobre isso. A outra, obviamente, né, Batman Ano 1, esse aqui jamais poderá ficar de fora. E a terceira, que me surpreendeu também, né, junto com a da Era de Ouro, é a Batman Ano 0, aqui dos 952. Meus amigos, então essas 3 aqui foram utilizadas para, né, montar aí a cronologia, né, na origem do Batman. Agora eu achei curioso não ter nada de Terra 1. Então, será que Terra 1 é tão ruim assim, é tão descartável? Acredito que não. Ano 0 tem, né, coisas boas, mas eu, né, particularmente, eu acho Terra 1 mais atrativa, pelo menos a leitura, do que o Ano 0. Mas enfim, né? Então, queria ver aqui você, né, deixar aqui nos comentários, né, se você concorda ou não. Mas para mim, eu acho que Terra 1 teria coisa boa aqui para, né, inserir, né? Mas enfim, né? Quem decide é quem entende quadrinhos, eu não entendo. Não entendo. Com relação aqui à Era de Ouro, o destaque, né, dessa nova montagem aí cronológica são as revistas Detetive Comics número 27 e da 404 a 407, né, trazendo aí a primeira aparição do Batman, né, a questão do detetive Gordon, o Alfred, né, tudo isso aí puxado com elementos da Era de Ouro. Né. Com relação ao ano 1, né, o ano 1 é o que mais impacta, sempre vai impactar, né, na origem do Batman, a questão do Bruce Wayne estar voltando, né, o milionário, né, ter perdido os pais, né, então, logo cedo, né, como criança, né, passa esse tempo fora, volta, né, com preparo, e aí a ideia de combater o crime vestido aí de morcego. Né. Então isso aí, né, lógico que puxa sempre do ano 1, nessa questão do preparo. Né. E se você quiser puxar um pouquinho mais, né, sobre o preparo, você tem a revista Batman Cavaleiro 1 e 2, que mostra, né, já fiz vídeo aqui sobre isso. Né. O ano 0, né, o ano 0 nós temos aqui basicamente focado no Charada, que cita aqui também a Detetive Comics, lá na Era de Ouro, né, a número 140,
E com relação a Batman dos 952, né, 2011, dos números 21 ao 33. Então, você pegar essas revistas aí, do 21 ao 33, né, do ano zero, essas que eu citei, né, da Era de Ouro, e o Batman 1, então você tem aí a formação, que hoje é considerada, né, oficial, do Homem-Morcego. E aí, eu poderia acrescentar uma coisa ou outra, né, do Terra 1, né? A questão do Pinguim mais mafioso, né, envolvido, né, com a máfia, com a política. Eu achava que fosse interessante, né, puxar alguma coisa daí, mas né, ficou de fora. E a questão do Batman Cavaleiro também, né? Por onde o Bruce treinou, com quem, né? Isso daí poderia dar uma, digamos assim, dar um tempero melhor. Mas enfim, né, queria saber se você conhecia essa informação, o que é que você acha. Achei interessante assim, né? Você pegar elementos da Era de Ouro, do Batman, né? O pós-crise e o 952, né? Três épocas distintas aí, né? Bem distantes, né? Uma das outras, para reformular essa nova origem. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Quando essa fase, né, completar aí, né, faltam 2 edições, eu vou fazer aqui um vídeo, né, mostrando como foi, né, o desfecho aí de toda essa fase e ver, né, se a Panini vai trazer para cá. Acho que seria interessante, né? Que com certeza vai ter a construção, né, dos principais personagens da DC, como eu já citei no início do vídeo. Então é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e a gente se vê por aí. Tchau.